somos recompensados pela bênção da hospitalidade. Quando nós somos hospitaleiros, né, pastor Francisco? Deus estará me recompensando e te recompensando pela bênção da hospitalidade. Mas quantos que não sabem ser hospitaleiros, irmãos? Quantas das vezes Deus nos testa, mandando até mesmo anjos em nossa casa, e nós somos reprovados diante de Deus, e a bênção que nos adivinha por aquela hospitalidade, o crente vai perder, porque não soube ser hospitaleiro. Aprendemos aqui nesta noite com a sunamita. Vamos ser hospitaleiros com os profetas, com os homens e as mulheres de Deus, com as pessoas que Deus nos envia na nossa casa. Porque quando Deus envia, ainda que você não está tendo pão para comer, mas Deus está enviando, é porque Deus quer abençoar os teus celeiros, é porque Deus quer te abrir porta, é porque Deus quer abençoar o teu lar, é por isso que Ele está enviando. Aleluia! Nós vemos em outra passagem também alguém que foi recompensado porque fez um benefício. Nós vemos o exemplo de Mardoqueu ali no livro de Esther. Nós vemos que quando Mardoqueu ficava ali assentado na porta do rei, e os dois eunucos do rei Assuero e do Quitaniteres, eles agora, Amon comprou uma conspiração para tirar a vida do rei Assuero. E nós vemos que agora Mardoqueu escuta a conspiração, revela para Esther, Esther revela para o rei Assuero, e o rei agora é livre daquela conspiração. Através de Mardoqueu, o rei Assuero agora ficou livre da morte, livre de morrer. E nós vemos que aparentemente, irmão, nada foi feito para Mardoqueu. Escuta isso aqui nesta noite. Aparentemente, ele tinha dado um grande livramento para o rei Assuero. Não era para ele ter sido grandemente recompensado, a gente olhando oticamente falando. Mas aparentemente, nada foi feito para Mardoqueu. Mas o rei Assuero havia mandado escrever no livro de memória das crônicas do rei aquele acontecido. E agora o tempo foi passando. Em uma certa feita, quando Amã, que era descendente dos Amalequitas, e que odiava o povo judeu, e que odiava Mardoqueu, porque Mardoqueu não se inclinava diante de Amã, nós vemos que agora, incitado por sua esposa Zé, ele manda fazer uma forca de 50 côvados para matar Mardoqueu nela, que os irmãos reconhecedores dessa passagem. Mas nós vemos aqui agora, amados, que enquanto Satanás trabalhava para poder matar Mardoqueu, Deus do outro lado trabalhava para dar livramento para Mardoqueu e para recompensar Mardoqueu pelo grande livramento que ele tinha dado para o rei Assuero. Aleluia! Escuta isso aqui nesta noite, igreja. Enquanto Satanás está trabalhando para me matar espiritualmente e para te matar, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus que está aqui, Ele está trabalhando para me dar livramento e te dar livramento. Você que está aqui nesta noite, este o Deus que eu sirvo, este o Deus que esta igreja serve. Aleluia! Enquanto Amã fazia a forca de 50 côvados durante toda aquela noite, Deus fez com que o rei Assuero perdesse o sono a noite toda e mandou chamar um servo dele para ler o livro de memória das crônicas do rei. Agora, quando ele começa a ler o livro de memória das crônicas do rei, estava escrito lá que Mardoqueu havia dado aquele grande livramento, livrando o rei da morte. E o rei pergunta agora para o seu servo: o que foi feito a este homem? E o servo disse: nada foi feito ao rei. E quando o rei faz essa pergunta, já estava o dia ter amanhecido, e Amã agora está entrando para pedir que enforque Mardoqueu naquela forca. E nós vemos que quando ele entra, o rei pergunta para ele: o que se fará
quer te dizer que nesta noite, a palavra de Deus diz que aquele que abre uma cova, nela mesma cairá, viu, missionário? A cova que Satanás armou para você, que ele abriu para a tua vida, são teus inimigos que vão cair dentro dela. Quando Amã mandou construir a forca, pastora, ele estava construindo a forca dele mesmo, morrer nela, aleluia. Isaías 64:4, deixa a intimidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, o Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam, aleluia. Se eu e você, se nós que estamos aqui, nós estamos esperando nas promessas de Deus, pastora, Deus está trabalhando por mim, Deus está trabalhando para você, e esta forca que Satanás armou para poder te matar nela, é teu inimigo que vai ser enforcado nela, aleluia. Escuta aqui nesta noite, igreja, o tanto que Amã era invejoso. Amã, pastora, queria o lugar do rei. Ele só não pediu o trono ali, mas pelo que ele pediu, ele queria ter o trono, porque ele queria a coroa, a veste. Amã era um invejoso, amado. Ele queria o trono do rei, ele queria a posição do rei, ele queria a coroa do rei, ele queria as vestes reais. Escuta isso daqui nesta noite, irmãos. Que nesta noite não venha ter crente Amã aqui. Eu estou aqui ministrando pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Deus me usa conforme eu vou ministrando a palavra, Deus vai falando com a igreja. Porque a maior profecia é esta palavra. Ela é infalível, inerrante, palavra de Deus. E Deus nesta noite vai falar, e já está falando, é segundo a necessidade desta igreja, pastor. Glória a Deus. Que nesta noite não venha ter crente Amã aqui, que queira o trono da pastora, que queira a coroa da pastora, que queira o lugar da pastora aqui nesta noite. Amã era um homem invejoso. Ele queria o trono do rei, ele queria a coroa do rei, ele queria a posição do rei. Mas nós vemos ali, irmão, que porque ele queria tudo que era do rei, ele acabou morrendo enforcado em uma forca. Ei, crente invejoso aqui nesta noite, que você não vê se ter esse espírito de amor na tua vida não, mas que nesta noite você saia daqui de perto desse espírito de inveja que Satanás tem colocado na tua vida. Que você não vai querer o lugar da pastora não, que você não vai querer a posição dela não, mas que nesta noite você saia daqui de perto pelo poder de Deus. Grande Deus, aleluia. E nós vemos ali, irmão, que quando Amã contava certeza que ele mataria Mardoqueu na forca, foi ele mesmo que morreu na forca. E antes dele morrer na forca, Deus ainda fez ele puxar Mardoqueu pelo cavalo por todo aquele reinado. Olha o Deus que eu sirvo, olha o Deus que você serve.